Mais e mais. Queridos, paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra comigo sua Bíblia, por favor. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo às igrejas de Deus na Galácia, no capítulo de número 3. Leiamos, por favor, o versículo de número 3. Versículo 3 diz assim: Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Eu quero pregar subordinado ao tema resgatando a sede pentecostal. Ao pastor Osiel Gomes, à missionária Aderian, minha gratidão por estar de volta a esta casa. Quero expressar que minha família, minha esposa, nós amamos esta casa, esta família. Pastor Juvenil, meu muito obrigado por mais uma oportunidade que me é dada para servir ao Madete com a pregação da palavra. O deputado Gildenemir, que o Senhor Jesus te abençoe com muita graça e sabedoria. Mandar um abraço ao nosso amigo Emanuel, que sempre está cuidando da minha agenda aqui na região. Depois da pregação, tem alguns livros. O nome da cantora é Esther? Esther, esse nome é chique. Missionária, cantora Esther. Que Jesus prospere seu ministério cada vez mais, guarde a sua família. Maicon Tocha, que Jesus te preserve como uma tocha e guarde a sua família, seu ministério. Depois da pregação, tem os meus livros. Eu não sei onde vai estar, não. Depois alguém me fala. Princípios da liderança de Paulo, inspiração e estratégia para o ministério e a vida cristã. Deus fala em Êxodo, uma abordagem expositiva capítulo por capítulo no livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento. Só isso aqui já pareceu um capítulo. Solteiro de propósito. Por que você está solteiro? De propósito. Por que você está solteira? De propósito. Para conhecer a Bíblia, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia livro por livro em 52 semanas. Se você cumprir as regrinhas que eu estabeleci nesse livro, em 52 semanas eu te ajudo a ter uma compreensão de uma introdução bíblica, livro por livro, capítulo por capítulo, do Gênesis ao Apocalipse. Você vai saber quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, onde estava com a mensagem principal daquele livro. Tem 2 livros da minha esposa, Mulheres Consolidadas. A menina já canta, compõe, agora é escritora. Um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja. Escreveu outro livro, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela falou que é para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. Canta, prega, canta e compõe. E não é feminista. É só feminina.
Projeta a primeira foto que eu pedi, por favor. Isso, que bonitinho. Estamos completando 114 anos de pentecostalismo no Brasil. Muito fraco. Estamos completando 114 anos de pentecostalismo no Brasil. Mas vocês sabiam que se eu perguntasse quem é esse, poucos saberiam? Se eu estivesse numa igreja reformada e colocasse aqui a foto de Calvino, saberiam. Se eu estivesse numa igreja luterana e colocasse a foto de Lutero, saberiam. Se eu estivesse numa igreja metodista e colocasse a foto de John Wesley, saberiam quem era. Se eu estivesse numa adventista e colocasse a falsa profetisa Ellen White, crianças e adolescentes saberiam quem era. Não me estressa não, 18 anos para baixo. 18 anos, meninos, homens, machos. Quem é? Meninas, bora ver. 18 anos para baixo, quem é? Nós somos a maior denominação do mundo. Eu estudei um livro para um debate na Rádio Musical FM contra o cessacionismo, sobre os dons espirituais. E um dos livros que estudei para o debate é Carismata, que vem de carisma, que vem do termo graça, que trabalha sobre os dons. Em uma nota de rodapé desse livro, o autor diz que pesquisas em faculdades teológicas afirmam que o ramo do cristianismo que mais cresce é o pentecostalismo. Por quê? Porque nós somos uma classe de crentes que evangeliza. E o pentecostalismo, em sua essência, é missionário, é evangelístico. Eu vou basear a minha mensagem no início do ministério de Gunnar Wingre, primeiro, porque estamos completando 114 anos das Assembleias de Deus e ele é um dos fundadores, juntamente com Daniel Berg. Fala, gente, agora quem é esse? Gunnar Wingre. Ok, estão de parabéns. Eu dei aula em umas 4 igrejas sobre esse assunto e passei vergonha. Vocês falaram bem baixinho, mas bonitinho. Por qual motivo falarei? Baseando-me nas experiências desse homem. Eu viajo muito, sou co-pastor em um campo em Goiânia, mas exerço o ministério também itinerante. E em algumas igrejas, Assembleias de Deus, se perdeu os nossos princípios, nossos costumes, nossa busca, nossa sede pelos dons espirituais, nossas características missionárias. Eu vou basear-me nessa história sem nenhum medo. Por quê? Pois a Bíblia também se vale disso. Se você ler Gênesis capítulo 26, quando Isaac queria descer à terra do Egito, Deus disse a ele: não me desobedeça, siga o exemplo de Abraão. Quando você lê o livro das Crônicas,
primeiro e segundo livro das Crônicas, quando os reis se afastam dos caminhos de Deus. Pode tirar, quando eu pedir, põe de novo, por favor, muito obrigado. Eu não sei se está atrapalhando a live. Quando os reis se afastavam dos caminhos de Deus, o cronista, falando sobre aquele rei, escreve assim: e esse rei não andou nos caminhos de Davi. Perceba que para trazer Isaac de volta, Deus usou uma pessoa, Abraão. Abraão, para Isaac, foi um modelo, para exortar os reis que se afastavam dos caminhos de Deus. O cronista usou Davi como um exemplo do que os reis não poderiam fazer, que era se afastar dos caminhos do Senhor. Quando você chega em Romanos, capítulo 16, Paulo cita uma grande lista de vários nomes. Nomes feios, nomes bonitos, gente casada, gente solteira. Mas ele cita vários nomes em um livro inspirado pelo Espírito, preservado por Deus, para atravessar os séculos e edificar as igrejas. Perceba que Paulo cita nome de pessoas. Sempre tem aqueles que dizem: como estamos num congresso e o pastor vai se basear numa história de uma pessoa. Sim, assim como Abraão foi modelo para Isaac, assim como Davi foi modelo para os reis, assim como em Romanos 16, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se dedica a escrever nomes e pedir que a igreja honre essas pessoas, donas desses nomes. Nós podemos lembrar-nos de nomes, mas sem se esquecer do que Paulo fez no versículo 27. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para sempre. É o nosso costume não ficar baseando nossas pregações em pessoas. Essa é a prova de que o pentecostalismo é cristocêntrico. Qual é o nosso quadrilátero? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve virá. Nós não temos dificuldade em valorizar a história daqueles que vieram antes de nós. Quando você lê o escritor aos Hebreus, principalmente no capítulo de número 11, ele apresenta o que chamamos de a galeria dos heróis da fé. Ou seja, são pessoas que venceram pela fé. Várias pessoas ali são citadas, mas perceba o ápice. Ele chega no capítulo 12 e diz: portanto nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis do capítulo 11. A história deles são como testemunhas observando-nos. Enquanto nós estamos na corrida da fé, Abraão correu pela fé, Isaac correu pela fé, Jacó, Davi e vários. Todos esses foram dependendo da fé, crendo em Deus, dependendo de Deus para chegar onde chegaram. Então o escritor diz: a história desses homens é testemunha. A história desses homens está falando que vocês, nós também podemos vencer. Agora, como é que a gente vence? Olhando para eles? Não. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Perceba que esses do capítulo 11 tiveram fé. Jesus é, além de ter fé, ele é o autor e o aperfeiçoador. Ele é a fonte, ele é o preservador da fé. Ou seja, o fato de Jesus ser o autor e o consumador da fé não impediu o escritor, no capítulo 11, citar pessoas que podem nos inspirar. Deu para mim entender até aqui? Diz amém. Vou dar mais um exemplo para convencer os de corações endurecidos. A imagem, por favor. Esse foi o pioneiro,
o primeiro pastor, ou um dos primeiros pastores das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Imitar a fé dos quais imitai. Lembrai-vos deles que já passaram, imita a fé deles que permanecem como exemplo. Fica comigo, moça, se liga. Imitem a fé deles, atentando, prestando atenção em sua maneira de viver. Ou seja, Gunnar Vingre, tudo que ele vivia com Deus, ele fazia notas. Tem um livro na CPAD que hoje não é mais Diário de um Pioneiro. O livro que eu tenho, de onde tirei essas informações, é da editora CPAD, Diário de um Pioneiro, lançado, pelo menos o que chegou a mim, em 1990. Ganhei esse livro em 2004. Hoje a CPAD lançou uma coleção que tem o Gunnar, o Daniel Berg e a Frida Vingre. Perceba que agora o livro é um box. Se não me engano, depois você pesquisa no site da CPAD, é Pioneiros das Assembleias de Deus, ou Diário dos Pioneiros. Esses nomes que eu cito são inspirações de Deus para nós. Porque agora, na leitura da pregação, eu li Gálatas capítulo 3. Porque os crentes em Gálatas, na linguagem paulina, tinham começado dependendo do Espírito. Ou seja, na pregação dependiam da direção do Espírito. No louvor dependiam da direção do Espírito. Só que agora estavam se guiando pela carne. Carne aqui não tem o mesmo sentido de Gálatas 5, onde envolve imoralidade. Carne aqui em Gálatas 3 é confiar na própria força. Lembra de Jeremias 17:7? Maldito o homem que confia no homem e toma seu próprio braço para sua segurança e confiança. Ou seja, estavam esquecendo do que diz o texto: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eles agora estavam dependendo de suas próprias estratégias. Em muitas igrejas com placa de Assembleia de Deus, muitos pregadores, cantores e ministros e pastores intitulados pentecostais não vivem mais o pentecostalismo clássico. Falsas profecias, falsos sentimentos. Dizem que Deus está mandando falar quando não está mandando. Dizem que estão sentindo algo forte, fogo sobrenatural, quando não estão sentindo nada. Estratégias humanas, performance de púlpito, jeito de falar, frase de efeito, manda pegar na mão. E não sou contra você às vezes falar algo para o seu irmão, mas se não pegar na mão, não balançar, não pegar na bochecha, não pegar o diabo pelo chifre, não dar glória para o inferno ouvir, o negócio não presta. Como que eu estou no culto para glorificar a Deus e o meu glória vai ser para o inferno ouvir? São coisas que os nossos teólogos não pregam, nossos pastores não concordam, e se falam, são chatos. Mas quando a gente pesquisa a história do pentecostalismo clássico, essas coisas não estão lá na nossa história. Esse hebraísmo falso, essa tentativa de judaizar cultos, não faz parte da nossa origem pentecostal. Então eu quero que nessa noite o Espírito Santo gere em vocês, em nós, a verdadeira sede pentecostal. Que tipo de sede os nossos pioneiros tinham, que fundaram uma igreja que eu tenho certeza, se eu estiver errado, me corrija. Aqui não estão todos os crentes do campo da AD Tirirical, não estão.
Não estão aqui todos os campos. O que Deus viu nesse homem? Que sede Deus viu que o saciou com um ministério que foi além dele? Que tipo de sede nossos pais tinham? Que a doutrina pentecostal permanece e prevalece, apesar de nossas falhas, nossos defeitos, nossas dificuldades. Então, se começamos pelo Espírito, no jejum, na oração, no círculo de oração, por que agora depender da carne e de inovações que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas? Vou começar agora. Quem está preparado, diga amém. Amém. Em seu Diário de um Pioneiro, ele diz: primeiro, preciso falar isso aqui, eu não vou só contar uma história, eu vou interpretar a história. Vou contar a história e vou interpretar a história. Vou focar apenas no primeiro capítulo do livro Diário de um Pioneiro. E na interpretação da história, você vai entendendo a verdadeira essência pentecostal. E você vai sair daqui sedento pelo verdadeiro pentecostalismo. Se prepara. Tu vai ficar mais chata do que é. Tu vai ficar mais chato do que é. Se prepara para ser criticado igual o seu pastor e eu. Se prepara para ficarem aí batendo na gente. Não tem problema. É que quando você tem sede de água, Coca-Cola, Guaraná não funciona. Eu quero é água. Quando você tem sede do verdadeiro pentecostalismo, e inovações não te saciam. Eu quero aquilo para o qual Deus me chamou. Quem está entendendo isso pode adorar Jesus. Vou fazer uma pergunta básica: tem pentecostais aqui? Tem pentecostais aqui? Nascido em Ostra, 1879, Suécia. Com 9 anos de idade sentiu o chamado de Deus na sua vida. Com 11 anos de idade, concluiu o curso primário e ajudava seu pai no ofício de jardineiro, frequentando a escola dominical onde seu pai era dirigente. Aos 9 anos, sentiu que tinha chamado, por isso orava muito. E às vezes se reunia com outras crianças e orava com elas. É o primeiro ponto que eu destaquei. 9 anos de idade, sentiu que tinha chamado. Como? Guná, como que tu sentiu com 9 aninhos de idade que tu tinha chamado? Ele disse: sentia desejo de orar. Irmão, essa é uma das maiores marcas do pentecostalismo, a oração. Eu comecei a pregar em círculos de oração, onde as irmãs se reúnem para invocar o nome do Senhor. Gunnar Wingren disse que sentiu que tinha chamado porque tinha vontade de orar. Eu preciso falar 2 coisas. Ninguém pode ser salvo sem orar. Nenhum pecador pode ser perdoado se não clamar por perdão. Nenhum sujo pode ser lavado se não clamar como Davi: lava-me, purifica-me. O ladrão na cruz clamou: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Sim, Joel capítulo 2, Atos 2, está escrito: aquele que invocar o nome do Senhor será. Oséias 14, 2, tomai palavras e convertei-vos ao Senhor. Atos 8, Pedro disse ao mágico Simão, macumbeiro, Pedro disse assim: ore para que o Senhor perdoe a iniquidade do seu coração. Nós pentecostais pregamos e fazemos o apelo, só que às vezes nos esquecemos de falar para as pessoas que vêm à frente: clame pela sua salvação, clame pelo seu perdão. Pois o homem só ora quando reconhece sua dependência de Deus.
Em segundo lugar, não existe salvo que não ore. De Gênesis ao Apocalipse, todo grande homem de Deus no Antigo Testamento era homem de altar. No Novo Testamento, os apóstolos eram pessoas que oravam. Na história da igreja, os avivalistas, reformadores, pré-reformadores e os nossos pioneiros eram homens de oração. Então fique tranquilo, se você não ora, eu não duvido do seu chamado, eu duvido da sua salvação. Deus não tem filhos mudos espirituais. Quando o Espírito Santo age em nós, a gente clama: Abba Pai, Abba Pai, aleluia. Eu preciso lhe dizer que o tempo que você está sem orar determina a sua distância de Deus. Como você pode usar uma camisa dessa sem ter pelo menos desejo de orar? Se você tem desejo de orar, você é salvo e tem chamado como Gunnar Vingre. Se você nem desejo de orar tem, é a noite de clamar: salva-me, Senhor, converte-me, traz-me de volta para a sua presença. Gunnar, como é que você sabe que você é chamado? Eu tinha desejo de orar. A segunda característica de Gunnar, que era um batista na Suécia, ainda não tinha fundado as Assembleias de Deus. Eu não estou em 1910 e 11, eu estou em 1879. Ele acabou de nascer. 9 anos depois, ele já sente o chamado, está orando. Onde ele cresceu? Ele diz, o Diário do Pioneiro diz: frequentava a escola bíblica dominical. Olha a sede que Deus estava vendo naquela criança, já se tornando um adolescente. Ele fundaria uma igreja que sua característica é oração. O pentecostalismo é baseado em oração. Segundo, desde a infância ele tem uma forte ligação com a escola bíblica dominical. Para mim, a experiência é maravilhosa. Além dos estudos bíblicos, das revistas que eu posso guardar, pois tem gente que reclama do preço da revista, mas não reclama de pagar as plataformas de streaming. Começou pagando 15 conto no Netflix, já está pagando 50. E já está adquirindo mais ainda para ter mais filmes. Não reclama do preço do sanduba. E se reclamar mesmo assim paga. O que você come passa no máximo 6 dias aqui dentro. O que você lê na revista fica para sempre dentro de você. É melhor alimentar a mente do que o estômago. Na escola dominical eu adquiri muito conhecimento que são base para a nossa teologia. Segundo, por que para mim é especial? Porque as Assembleias de Deus têm essa ligação forte com a escola bíblica dominical. Esses crentes que frequentam a escola bíblica dominical faz com que seus professores tenham prazer de estudar, faz com que seus professores tenham ânimo para pesquisar e nos ensinar. Numa escola bíblica, na cidade de Ilhéus, Bahia, no bairro Nelson Costa, na famosa rua da Valeta. Imagine como era essa rua. Eu estava lá no dia do meu aniversário, e ali o pastor Antônio José saiu da classe dos varões, veio à tribuna, tocou o sino, pininim, pininim, pininim. A igreja inteira olhou para o púlpito quando ele tocou o sino. Ninguém estava entendendo nada. Ele rompeu o andamento da escola. Isso é normal no pentecostalismo. Do nada, o Espírito Santo chega e movimenta a casa como Ele quer. Quando a igreja está olhando para o pastor, precisa-se de uma explicação para o que está acontecendo. Ele dizia: sinto a presença de Jesus aqui. Do nada, chamou quem não era batizado com o Espírito Santo à frente. E ali, meu irmão, pelo olhar da minha mãe, eu entendi que eu deveria ir. Me levantei da classe das crianças, que eu gostava de pegar os desenhos. A gente chamava de figurinha. Algumas pessoas chamam de desenho ilustrativo.
Eu gostava de pegar Davi derrubando Golias, Jonas lá na barriga do peixe. Um monte de desenho eu gostava de colecionar. E ali com meus desenhinhos, porque eu gostava de aprender, porque eu queria ser pregador. A minha mãe me mandou ir à frente e receber aquela oração. O pastor orava naquela manhã na escola bíblica dominical, para Jesus nos encher com o Espírito Santo. Imagine eu, o tamanho, lá no meio daquele povo. Ele apontou e disse: pega a criança, coloca aqui na tribuna. Irmão, a glória tinha invadido a casa. Eu pensei que eu estava flutuando, mas não era. Alguém me levantou aqui pelos braços para me levar lá no pastor. Eu abri o olho assim e lembro que eu estava indo para o púlpito flutuando. De repente, eu fui colocado na tribuna. Claro, era de cimento, azulejo. O pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a dizer: enche essa criança com seu Espírito, Jesus. Batiza com teu Espírito, Jesus. E enquanto ele orava, a igreja orava. E eu troquei o glória a Deus por língua estranha. E estou falando novas línguas até hoje, debaixo do poder do Espírito. O pastor direcionou o microfone para os meus lábios, pois era um pedestal fino. Ele virou o microfone para mim, me segurava e dizia: eis aqui o novo pregador para o Brasil. Aleluia! Naquela manhã, vários versículos que meu pai me ensinava da cama dele, eu lá na minha cama, e meu pai gritava da cama dele: Salmo 23. Aí a gente tinha que tentar falar o Salmo 23 lá da nossa cama. E quando alguém errava, a gente chamava o outro de burro. Seu burro, não é assim não, você está falando o fim do salmo do começo. 5 irmãos numa cama de casal, imagina. Então meu pai nos ensinava da cama dele, e nós respondíamos de lá antes de dormir. Naquela manhã, os versículos que meu pai se esforçava para me ensinar, os falei de cor. A glória de Deus encheu a casa. Eu passei a ser reconhecido como pregador mirim, por causa do tamanho, mas não mudou muita coisa não. A oração e a escola dominical está na prática de vida diária. Eu vou precisar do tecladista no meio da mensagem. Ele vai estar aí? Para eu não chamar. Ele está lá fora. Ah não, ele é crente, obrigado varão. Ele sumiu, já assustei. Fica comigo, tá? Depois eu faço o pix. Aí, perceba que a oração e o pentecostalismo são aliados. O pentecostalismo e a escola dominical também estão sempre juntos, desde a sua origem. Agora veja, segundo ponto que eu quero destacar para vocês. O primeiro é como que ele sentiu o seu chamado: orando e estudando. Segundo, para nossa tristeza, ele diz: dos 12 aos 17, me tornei um filho pródigo, me esfriei na fé, caí no pecado, até a idade dos 17 anos, mas Deus me atraiu novamente, um ano depois. Agora, eu pergunto para você, imagine você ouvindo uma criança com 12 anos de dizer, imagine você chega numa criança que tem 12 anos, paz do Senhor, tudo bom? Ela diz: está tudo bom não, porque eu caí em pecado, eu estou desviado. É risível, é engraçado. Por que que Gunnar Vingre diz que com 12 anos caiu em pecado? Por que que ele diz que com 12 anos estava desviado? Isso é sensibilidade. Isso, repito, é sensibilidade. Isso é ver em nós uma sede por Deus, que qualquer pó desse mundo ou do pecado nos mancha, nos incomoda e nos entristece. Eu não sei se você sabe, mas entre nós existem sensibilidades que em outros ambientes religiosos não tem. Existem coisas que te incomodam e você se sente sujo, se sente suja, que em outros ambientes as pessoas não se sentem assim. Ele era tão sedento por Deus que quando tem 12 anos de idade e deixa de orar, ele diz: eu estava caído em pecado. Mas para a glória de Deus, ele disse, um ano depois, após os 17, claro, resolvi ir a um culto de vigília de ano novo e voltei
voltei para Jesus, estava ali juntamente com meu pai. Ou seja, Gunnar Vingre, um dos pioneiros das Assembleias de Deus, teve sua queda, teve seu tropeço, porque Jesus não chama super-heróis, Jesus não chama Robocop crente, Jesus chama gente falha, e Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Talvez você se identifique com Gunnar Vingre. Você está aqui, mas está se sentindo fraca na fé, está aqui, mas está se sentindo desviado. Esse Gunnar Vingre, um dos pioneiros da maior denominação do mundo, teve sua queda, teve seu desvio, mas dele podemos dizer algo: a glória da última casa foi maior do que a primeira. Aleluia! Jesus te resgata, Jesus te perdoa, Jesus te traz de volta e te usa muito mais do que você já pôde imaginar. Aleluia! Pós volta para Cristo, pós retorno para Jesus, olha o que ele diz. Isso eu achei lindo: me tornei sucessor do meu pai na escola bíblica dominical. Aleluia! Quando volta para Jesus, ele é batizado nas águas. E agora, em 1897, é o sucessor do pai. Quem está me ouvindo diz amém. Aquele que na infância aprendia na escola dominical que o pai era dirigente. Agora, aos 18 anos, o pai cansa e ele substitui o seu pai na liderança da escola dominical. Retorna para Jesus e já recebe o chamado. Eu lembro de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus manda faz Pedro confessá-lo 3 vezes que o ama. E quando Pedro confessa pela 3ª vez, o que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Foi perdoado e já recebeu o ministério. Alguém crê nesse Deus? Ele perdoa e te dá dons espirituais. Ele perdoa e te confia um lindo ministério. Está dando para entender o raciocínio da história? Amém. Agora veja esse 4º ponto da história de Gunnar. Ele diz: no ano de 1897, li numa revista um artigo sobre grandes necessidades e sofrimentos de tribos nativas no exterior, o que me fez derramar muitas lágrimas. Olhe isso, igreja. Um jovem batista, lá na Suécia, agora com 18 anos, pega um artigo para ler. E no artigo ele lê que há tribos que ainda não conhecem Jesus. Ele poderia largar aquele artigo e dizer: que pena. Ele poderia largar aquele jornal e dizer: ainda bem que eu conheço Jesus. Mas não, olha o que Deus estava vendo nesse jovem. Ele leu o artigo, começou a chorar, subiu para o seu quarto. Após a leitura, subi para o meu quarto e ali prometi pertencer a Deus. Eu disse: ó Deus, eu me entrego para a glória do seu nome. Só preciso que o Senhor me ajude a cumprir essa promessa, pois eu quero estar disposto a fazer a obra missionária. Ah, irmão, Deus está olhando para aquele jovem que agora sobe ao seu quarto e chora pelas almas que estão se perdendo. Eu pergunto a você, moça de Deus, galeria, nave, obreiros, rapaz, homens e mulheres, não te incomoda o fato dessas ideologias malignas estarem invadindo as faculdades? Não te incomoda sabermos que existem milhões de pessoas a caminho do inferno por nunca terem ouvido falar de Jesus? Milhões de pessoas no caminho da perdição porque nunca leram um texto, um versículo da Bíblia Sagrada? Não te faz chorar saber que metade das pessoas que já fizeram parte da igreja
estão lá fora agora. Para cada crente dentro de uma igreja, tem um desviado lá fora. Na mesma proporção que cresce o divórcio no mundo, cresce também dentro da igreja. Na mesma proporção que os jovens lá fora acham normal a relação sexual fora do casamento, em muitas igrejas, principalmente aquelas da teologia liberal, acham também comum e normal a relação sexual fora do casamento. Não basta ter raiva, não basta irar-se como Saul se irou, cheio do Espírito, se irá como Jesus ali no templo. Não te incomoda saber que a cada dia o amor por Deus na nossa geração se esfria? Eu estava numa convenção em São Paulo com a minha esposa, e estávamos de Uber, indo do hotel para a sede nossa ali no Brás. E quando saíamos, pegávamos o Uber. Quando descíamos do Uber, a Luana dizia: obrigada, Deus abençoe. O que a pessoa dizia? Valeu, obrigado. A Luana entrou em algumas lojas, meu Deus do céu, fez um orçamento de umas 30 peças para levar uma, e eu morto de vergonha, como a maioria das mulheres fazem. E ali depois que ela compra, ela diz para a moça: obrigada, Deus abençoe. Sabe o que as pessoas respondem? De nada, valeu. Até que teve um momento de tanta Luana falar obrigado, Deus abençoe, e ninguém dizer amém. Eu perguntei: por que você não diz amém? A pessoa diz: não tenho costume. E era normal quando você falava com as pessoas: vão com Deus, vai com Deus também. Que Deus te abençoe, abençoe nós todos. Jesus te ama, ama nós todos. Ou no básico, amém. Estão se esquecendo de Deus, estão tirando Deus de suas vidas, de suas palavras. Quem tem um chamado missional para mudar tal situação, senão os pentecostais? Pois a nossa origem é missionária. O nosso pioneiro chorou ao saber que haviam ilhas que ainda não ouviram falar, não tinham ouvido falar de Jesus. E essa palavra hoje é para que você tenha sede do verdadeiro pentecostalismo que te torna missionário, missionária. Olha o que vai acontecer agora. Depois que ele chora por causa dessas ilhas que não conhecem Jesus, no mês de outubro do mesmo ano, fizemos uma festa para levantar dinheiro e ajudar o irmão que ia para o campo missionário. Tudo o que ele tinha deu. Quando voltou para casa, sentiu uma grande alegria. Imagine, você sai do congresso missionário, aquela frase que a gente gosta, que missão se faz com o pé do que vai, com o joelho do que ora, com o dinheiro do que contribui. Agora Gunnar, mocidade, jovens, adolescentes, senhoras e senhores, está voltando para casa todo empolgado. Eu ajudei a obra missionária. E enquanto ele está no meio do caminho, ele escreveu: ouvi uma voz que me dizia: você também vai para o campo missionário. Sabe o que isso significa? Isso me faz tremer, porque eu acabei de sair da igreja, acabei de deixar minha oferta, e de repente Deus diz: eu não quero só sua oferta, eu não quero só o seu envelope, eu quero você na obra missionária. Eu quero você estudando missões e falando de Cristo onde você puder. Oh Jesus, faz de novo. Naquele dia, Gunnar se sente mais uma vez chamado por Deus para cumprir a sua missão. Ele diz: fiquei 1 ano no trabalho comum, sempre participando dos cultos e falando de Jesus. Depois de muitas orações dos irmãos, fui para uma escola bíblica em uma outra cidade. Olha isso, o tema de vocês é jovens. Ele diz: depois de uma vida de oração, muitas orações,
Fui para uma escola bíblica em outra cidade. Ali recebi muitas instruções bíblicas e profundas. A pregação de um dos pastores fez com que ele se sentisse vazio, aniquilado, quebrado aos pés do Senhor. Mas ele disse: ouvi outra pregação que veio como óleo de Gileade sobre as feridas da minha alma, encharcou o meu coração, e eu fui alimentado com o melhor trigo do celeiro de Deus. Olha o que ele vai dizer agora. Porém, olha o que ele vai dizer agora. Porém, aquela escola só durou 30 dias. Pergunta para mim, só? O cara faz parte de uma escola bíblica, e quando ele vai escrever sobre a escola, ele diz: só durou 30 dias a escola lá que eu fui. O que é isso senão sede? Quantas horas duram os cultos que você participa? Quantas conferências você já participou? E quantas delas já queríamos sair antes mesmo da conclusão? Um dos pioneiros das Assembleias de Deus vai fazer parte de uma conferência há 30 dias. Ele diz: foi só um mês. Ou seja, poderia ter mais, pois a minha sede, a minha fome por Deus é grande. Irmãos, quando eu prego em igrejas relativamente ricas, porque existem igrejas ricas, eu percebo a diferença da fome de uma juventude quando eu prego em igrejas simples ou igrejas pobres na África, por exemplo. Tem igrejas que nós pregadores pregamos na África, que 6 horas da manhã já tem 4 a 5 mil pessoas na igreja. O pastor olha e diz: pastor, às 8 eu te busco. Aí eu falo: passa 8h30 para eu descansar um pouco por causa do fuso horário. O pastor diz: não dá, 6 horas a igreja já está lotada. Aí eu disse: duvido. Irmão, quando eu chego lá, eles estão para lá e para cá, se balançando, cantando, querendo ouvir a palavra. Aí eu prego 1 hora, sento. Aí ele diz: quem quer ouvir mais palavra? Aí eu disse: vai vir um próximo pregador. Pastor Eliseu, a gente canta, depois o senhor prega de novo. E lá vai eu pregar de novo 4, 5 vezes no dia. E ninguém sai do culto. Ninguém faz fotinha mostrando linguinha na hora do culto, ou 2 dedinhos. Não, eles querem Deus. Por quê? Porque eles não têm com que se distrair. O que distrai, destrói. Faz de novo, ó Deus. Levanta uma geração sedenta pela sua presença. Levante a mão, por favor, diga: faz de novo, ó Deus. O que está faltando não é a água do Espírito, é a sede no coração dos que querem ser usados por Deus. Guná, quanto tempo durou a escola? Ele disse 30 dias. Se assuste mais, por favor, dorme não. Olha agora, só durou 30 dias nossa escola dominical. Naquela escola haviam 55 participantes, homens e mulheres. Quantos participantes? 55, olha como ele conclui: 15 foram enviados como evangelistas, eu era um. Eu percebi que alguém não captou ou não quis reagir. Eu te provoco. O camarada vai para uma escola sobre evangelismo, uma escola bíblica. Primeiro, ele reclama porque só durou 30 dias. E depois ele diz assim: quando acabou, fomos enviados como evangelista. Imagine a carta chegando na mão da mãe de Guná. A carta chegou: cadê meu filho que não chega? A escola já acabou. Era para ele estar em casa já. Aí só chega a carta: oi mamãe, aqui é o Guná. Eu fui estudar sobre evangelismo e já saí de lá evangelizando. Já saiu do culto para pregar com mais 14 colegas. Ele disse: o meu companheiro da obra do evangelismo se chamava Sunderland, tinha 4 anos de experiência, mais do que eu. Confiamos em Deus para suprir nossas necessidades, pois saímos de 2 em 2, só com a passagem de ida.
até o local de destino. Chegando lá, adoeceu. A igreja que foi plantada orou por ele. Jesus curou. E ele disse: depois de curado, voltei a evangelizar novamente. Isso me faz perguntar, você que está com essa camisa, sedento por Deus, de quantas conferências você já participou? Olha a plaquinha lá, eu estou vendo ali o letrão, ó, 19º Congresso UMADET 2025, 19. Alguém aqui já participou de 10? 10 congressos? Alguém já participou de 5? 5? Meu Deus, 5. Alguém já participou de 3? Só eu já é o segundo. É o segundo eu, né? Eu, segunda vez? É 2. Ok. Quantos congressos você já participou? E todos eles têm um tema, sim ou não? Sim ou não, galerinha? De qual deles vocês já saíram praticando o tema do congresso? É aí que eu me lembro que no ciclo de oração as irmãs cantavam: o que viestes fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Agora a pergunta tem que ser: o que tu vai fazer depois daqui? Promete? Se eu não viver o que prego e não pregar o que vivo, sou hipócrita. E você que não pratica o que escuta é o quê? Hipócrita também. Pastor, eu estou sentado ouvindo a palavra. Tiago 1:22. Não sede ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Em nome de Jesus eu repito, você vai sair daqui com sede do verdadeiro pentecostalismo. Saia daqui praticando o que você está aprendendo. Encarne o evangelho, senão você está perdendo tempo. Ele já sai de lá para pregar, ele já sai de lá para ganhar almas. Ele diz: voltei, trabalhei com meu pai durante 1 ano. Em 1909, concluiu os estudos teológicos, visitou uma convenção geral dos batistas americanos, e ali foi resolvido que Gunnar Wingre, coloca a foto por favor, que Gunnar Wingre seria enviado como missionário para Assam, na Índia. E ele aceitou ser enviado como missionário para Assam, na Índia. Sua noiva também era missionária. Quando foram para Assam fazer a obra missionária, ele disse: fiquei convencido que não era a vontade de Deus para a minha vida estar ali. Resolvi voltar. Tive uma luta interior tremenda e resolvi escrever para a convenção e comunicar que eu deveria voltar. Olha para mim, por favor, fica comigo. Então ele escreve: quero voltar. Só quem está ligado na palavra. Qual era o país que Deus queria Gunnar Wingren? Aí o camarada está lá na Índia. Aí ele diz: quero ficar aqui não. Aí ela disse: eu quero. Ele disse: mas eu não quero. Ela disse: eu quero. Ele disse: mas não é o que Deus tem para nós. Ela disse: é sim. Aí ela diz: vai na frente que depois eu vou. Aí ele: tá bom, tô vazando, depois a gente se encontra, para tu vir, porque não é o que Deus tem para mim. Ele volta. Quando ele volta, ela manda a carta: acabou tudo, não quero mais não, para mim não dá mais. Gunnar não entrou em deprê, como alguns caras me chamam no direct, que está desviando, abrindo mão do ministério, porque a menina não quer mais ele. Tirou a foto do perfil do WhatsApp, porque a menina não respondeu mais ele. Amadurece, rapaz, tu não é bebê, Jesus não é babá, igreja não é berçário. Gunnar Wingren não desistiu da vida, não. Olha o que é que ele respondeu a ela. Ele pegou uma folha e fez outra carta e respondeu assim: seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. O negócio vai apertar. Aí, irmão, acabou os dois, o noivado, acabou.
ficou sabendo que em Chicago, nos Estados Unidos, estava havendo um avivamento do Espírito. Pediu permissão para sua igreja batista e disse: eu preciso visitar essa igreja para conhecer o que Deus está fazendo lá. A gente precisa saber onde é que está tendo o mover de Deus. Ele soube que o mover de Deus era em Chicago, Estados Unidos. Vazou para lá. Chegando lá ele diz: orei 5 dias para ser batizado com o Espírito Santo. No 5º dia, Atos 2 se cumpriu na minha vida e eu falei em outras línguas. Aleluia! Ele disse que foi batizado com o Espírito Santo no 5º dia de oração. Olha que coisa linda. Quando ele está cheio do poder, está cheio do Espírito, igual tocha, querendo pular, querendo falar, querendo pregar. Ele disse: vou voltar para a minha igreja e falar o que está acontecendo aqui. Eita glória! Ele disse: o gelo não vai continuar na minha igreja, a frieza não vai continuar na minha congregação. Eu vim receber poder e vou levar poder. Lá vai Gunnar Wingre para a igreja dele tentar levar poder. Quando o bichinho chega lá, ele tem oportunidade para pregar. Aí o bichinho, tu já está rindo, né? Tu sabe. Aí o bichinho foi pregar. Quando ele foi pregar, ele lê Atos 2. Quando ele lê Atos 2, ele diz: Jesus ainda batiza. A igreja lá está falando línguas. Orei 5 dias lá e fui batizado. Sabe o que aconteceu? A igreja disse: tu está excluído. Você não pode mais fazer parte da nossa igreja. Não é de agora que o pentecostalismo é criticado, zombado e desprezado. Olha para mim, moço, rapaz, adolescente, jovem, fica comigo. Não é de agora que o pentecostalismo é desprezado, zombado, criticado. Você será excluído. Ele foi para uma outra igreja americana que deu espaço para ele pregar. Uns duvidaram, mas ele diz: dos que creram, Jesus batizou 10 com o Espírito Santo depois que eu orei. Aí ele disse: pela primeira vez, uma igreja batista se tornou pentecostal. Quando essa igreja, olha o que eu vou dizer agora e você vai lembrar da introdução. Ele disse: quando aquela igreja se tornou pentecostal, começamos a nos reunir na casa de um irmão que tinha recebido o dom de profecia para orar e buscar os dons espirituais. E enquanto estávamos reunidos orando, Deus levantou um irmão em profecia e disse: Gunnar, Deus vai te levar para uma cidade, e o nome da cidade é Belém do Pará. E ele diz: essa foi a primeira profecia. A segunda profecia é: esse povo é um povo que fala assim. Aí o profeta parou de falar em inglês, parou de falar em línguas e começou a falar em português. Está lá no livro Diário de um Pioneiro. Ele lembra do idioma que o cara falou na profecia quando ele chegou em Belém do Pará. Ele categoriza a profecia, pois ele anotava tudo. Terceiro, as meninas vão gostar. Ele disse: você vai casar com uma moça, e o sobrenome dela é Strandberg. Deus deu o sobrenome da futura esposa. Ei, se você é pentecostal e diz: eu não creio em profecia para casamento, calma, você não pode depender disso, mas limitar Deus, não. Ele fala quando quer, o que quer e como Ele quiser. Ele tem seus planos. O sobrenome dela, Deus deu o sobrenome Strandberg. Quando acabou a profecia, ele chegou no cara e disse: vem cá, onde é Pará? Aí o profeta disse: sei não. Sério? Aí ele disse: então vamos numa biblioteca. Aí chamou o profeta. Tu não profetizou? Bora na biblioteca. Ah, se não tiver Pará. Aí foram procurar, irmão, e pegava livro, abria livro, fechava livro. Pegaram um globo e foram rodando. De repente um deles disse: achei, Brasil.
Achei, Brasil. Identificaram porque Deus estava olhando para essa nação e dizendo: é para lá que a chama vai, é para lá que o fogo vai. Enquanto ele está ali pregando e dizendo que Jesus batiza, ele conhece um cabra gordinho. Quem era? Daniel Berg. Os dois começaram a falar do avivamento em Chicago. Daniel Berg voltou para sua cidade. Um tempo depois, Daniel Berg chega na mesma cidade que Gunnar Wien está. Deus me mandou aqui para a gente orar e cantar junto. Deus mandou você para cá para a gente orar e cantar junto. Foi, ele falou para eu largar emprego para a gente orar e cantar junto. Bora orar, bora cantar. Bora cantar, cantando, orando, cantando, orando, fazendo culto, orando, cantando, orando. De repente Daniel Berg disse que Deus tinha falado para ele que ele ia fazer missões. Aí o Gunnar Wien disse: ele falou para mim que é lá no Brasil, Pará. Ele falou isso para mim também. Os dois testificam que Deus tinha dado a direção para virem ao Brasil. De repente, só que o Daniel Berg tinha uma outra informação que o Gunnar não tinha. Deus tinha dado a data e o nome do navio. Aí eu esqueci o nome do navio. Aí a data e o nome do navio para vir ao Brasil. Chegando lá, a gente quer pegar o navio não sei quem lá para Belém do Pará, Brasil. O cara no caixa disse: hoje não é o dia desse navio nem desse destino. Imagine Gunnar olhando para Berg. Tu não disse, mas ele disse que não tem. Então bora orar, bora esperar. Oraram e esperaram. De repente, irmão, voltaram lá: verifica aí, por favor. E o caixa disse: é verdade, é esse navio mesmo, na data de hoje, que vaza para lá, para onde vocês estão indo. Eles estavam decididos, sedentos por missões, sedentos para ganhar almas, sedentos para evangelizar. John Wesley disse: todo crente tem que estar preparado para duas coisas: primeiro, pregar; segundo, morrer. Spurgeon disse: se você é crente e não evangeliza, você não é um cristão de verdade, você é um impostor. Os dois vieram para o Brasil evangelizar em Belém do Pará. Sentaram numa praça e ficaram aguardando ver se alguém os recebia. Um estudava o idioma e o outro ia trabalhar para depois evangelizarem. Um grupo de irmãos os recebeu, e esse grupo que os recebeu como missionários disseram: nós estamos orando há muito tempo para Deus mandar missionários para cá. Vocês são a resposta de Deus para nós. Ah, se você soubesse, moça, rapaz, tem nações precisando da sua voz. E o Espírito Santo fala ao meu coração que está gerando sede no coração de crente aqui por almas. Se depender de você, quem estiver perto de você não vai para o inferno. O diabo não vai destruí-los, porque a unção de Deus na sua vida será tão grande que você vai quebrar as correntes das trevas e vai mostrar a mensagem da luz. Eu creio nisso. Irmãos, a igreja católica começou a persegui-los. Eles ganhavam crianças para Jesus, eles oravam para Jesus batizar. A igreja reformada, que eu respeito muito, já estava aqui quase 70 anos antes de nós, e eles agora chegam com essa mensagem: Jesus cura, Jesus batiza, Jesus dá dons. Eles começaram a ser rejeitados. Os católicos não deixavam os crentes das igrejas deles serem sepultados no cemitério, só porque eram pentecostais e salvos em Cristo. Os católicos pegavam Daniel Berg e várias vezes jogavam no rio, mandando ele voltar pelo rio de onde ele veio. E Gunnar Wien ia lá ajudar o bichinho a voltar de novo para pregar. 7 anos pregando, lutando, sofrendo. Aí Gunnar Wien, cadê o bichinho lá bonitinho? O Gunnar Wien
decide voltar à Suécia, arrecadar fundos para a obra missionária no Brasil e fazer um tratamento. Ele estava dodói, aí foi para o hospital. Chega no hospital, aí falei que as meninas iam gostar, mas quem está gostando é os meninos. Aí ele conheceu uma enfermeira. Aí a enfermeira veio nele. Pois não, senhor. Aí ele, todo dodói. Aí ela diz: eu sou enfermeira. Estenda a mão aí. Agulha, remédio. Meu teclado lá, por favor, que eu vou fazer um negócio. Aí colocou: de onde você veio? Aquela língua lá que eles falam, né? De onde você veio? Brasil. E começou a falar. Ele começou a falar do seu chamado. Aí ele começou a falar do chamado. Aí ela: eu amo missões. Porque às vezes o menino quer Bíblia, a menina não quer. Ou a menina quer congregar, ele não gosta de congregar. A menina quer buscar Deus, ele é um crente morno, frio, que Jesus já vomitou. Isso é julgo desigual, tem que dialogar. Aí ele falando: eu amo missões. Ela: eu também. Eu tenho muita criança pobre lá onde eu faço missões. Ela: eu amo cuidar de criança. Aí ele, agoniado, olhou para ela e perguntou: qual o seu sobrenome? Ela disse: Strandberg. Ah, meu Deus! A mente dele vai aonde? Onde a mente dele vai? Na cartinha da moça que disse: para mim não dá mais. Mas qual foi a resposta dele? Seja feita a vontade, seja feita a vontade do Senhor. Ei, moça, ei, rapaz, se submeta a isso. Seja feita a vontade do Senhor. Por que eu pedi o teclado? Porque quando ela está ouvindo falar de missões, ele diz: eu vou voltar, mas não posso voltar agora, não tenho dinheiro. Eu vim arrecadar fundos. Ela disse: mas eu tenho. Agora coloca ela, né? Aí, a enfermeira. Aí ela diz: eu tenho. Pede demissão, junta a grana, pega o navio, sozinha, enfrentou turbulência. Turbulência é no avião, né? O que dá no navio? Maresia. Passava mal no navio a bichinha, mas chegou no Brasil antes dele. Aí quando ela chegou, o que ela começou a fazer? Tinham crianças que sofriam com malária, e ela começou a visitar essas crianças, começou a ganhar os pais dessas crianças. Essas crianças, como os pais eram convertidos ao Evangelho, até nos hospitais a influência dos católicos faziam com que as crianças não fossem atendidas. Ela dizia: ah, se eles não querem tratar, já sei, a gente ora e Jesus cura. Porque no pentecostalismo é assim, a gente ora e Jesus cura. Tinha uma espécie de leprosário em Belém das pessoas que sofriam de hanseníase. Ela ia lá cuidar dessas pessoas, tratar essas pessoas e orar por essas pessoas. De repente, ela começou a pregar nas praças da cidade, começou a ganhar almas para Jesus, começou evangelizando, orando para Jesus curar, batizar com o Espírito Santo. De repente, ela começou a redigir o jornal da cidade, e o jornal da cidade, que era pouco lido, começou a ser muito lido. Por quê? Porque ela começava a dizer: Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está restaurando pessoas. As pessoas iam lendo, iam se encantando com a escrita dela, pois ela era poetisa. Ele veio se encontrar com ela. Samuel Nistron fez o casamento dos dois. Quando Samuel Nistron os casou, o ministério começou a se desenvolver.
Mas a perseguição contra o ministério deles, que eu estou falando desde quando eles chegaram no Brasil, aumentava. Era o catolicismo, teólogos calvinistas, sempre confrontando-os, humilhando-os, muita coisa ruim acontecendo. Ele a chamou e disse: arruma a mala, vamos voltar, não dá para continuar aqui. O que Deus tinha com nós aqui já acabou. Você faz as malas? Ela fez. Aí ela entrou. Quando ela volta, ela se aproxima dele e diz: aceita um chá? Ele disse: aceito. Quando ele toma o chá, ela faz a segunda pergunta: posso cantar para você o que o Espírito Santo cantou para mim? Ele disse: pode. Aí ela começou: quem sua mão ao arado já pôs, precisas. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e não desanimes por ser tua cruz maior que a de Deus. A mais pesada teu Jesus te comprou. Essa é forte. A tua cruz vai levar. Jesus perdoa. Se prepara para dar um glória lindo. Ele olhou para ela e disse: desfaz as malas. Ela disse: eu não fiz nenhuma mala. Aguna Vigre, quem vai orar pelas nossas crianças? Quem vai cuidar dessas famílias? Ei, pentecostal, Deus sabe do peso da cruz, Deus sabe da prova, Deus sabe da luta, Deus sabe das cargas, mas Ele está dizendo: não desiste. Você é pentecostal, você já tem experiência, você sabe o que muita gente passou para chegarmos até aqui. Mais de 35 hinos da nossa harpa, ela traduziu, ela compôs. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Ele está aumentando o seu desejo pela obra. O seu solteirismo não pode ser desperdiçado. Abraça a causa da sua igreja, vai evangelizar, vai ganhar alma. Você é diferente. Seu chamado não é comum. Mas é que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Deus está dizendo: se você passa pelo que poucos passam, é porque você vai chegar onde poucos conseguirão chegar. Chegou uma carta da obra
missionária no Rio de Janeiro. Paulo Leivas Macalão precisando de missionários. Samuel Nistron passa para eles a carta para irem auxiliar na obra missionária no Rio. Gunnar Wingre não queria ir. Sabia que as lutas seriam maiores. Já estava adaptado com Belém. Olha isso, irmã. Estava uma agonia se iria ou não. De repente ele chega em casa, ela está tocando e cantando assim, ó: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus. Ele entendeu o chamado. Chegou lá, irmão. Ela vai evangelizar nas prisões. E a pesquisadora que colocou na BBC News diz que ela abriu uma igreja dentro da cadeia. Isso é pentecostalismo, meu irmão. Faz de novo, Deus. Levanta a mão, irmão, diga: faz de novo, Deus. Plantaram a igreja, formaram teólogos, cuidaram de crianças. Gunnar Wingre morre. Voltaram para a Suécia, Gunnar Wingre morre. É muito difícil para mim falar o que eu tenho para falar, mas eu vou falar. Ela procurou a igreja após a morte dele e disse: me manda para missões de novo. Me manda para o Brasil de novo. A igreja sueca disse: não vamos te mandar de volta. Ela disse: por quê? E disseram as notícias que vieram do Brasil.
Você é louca. Você é louca. Você é rebelde. Ela só pregava. Ela só cuidava de crianças. Ela traduzia as canções. Ela compunha. Ela redigia jornais falando de Jesus. Mas pastores invejosos escreviam cartas para a igreja sueca, caluniando a irmã Frida. Não quiseram pesquisar, só acreditaram nas calúnias. Ela se retira, pega suas filhas, projetou: vou para Portugal de trem, de lá eu volto para o Brasil. E na estação de trem em Estocolmo, capital Suécia, chegaram algumas pessoas, colocaram nela uma camisa de força, tiraram a guarda de seus filhos. E a nossa missionária morreu com 23 quilos no colo da sua filha. Sem aplausos, sem like, caluniada. Sem honra aqui, sem privilégios aqui. Em uma de nossas convenções assembleanas passada, trouxemos um de seus descendentes. Os pastores lhe pediram perdão. E o nome dela entrou para o rol dos pioneiros das Assembleias de Deus. Hoje a história de Frida é pesquisada, escrita, lida. Ela foi a pioneira, afirmando: mulheres podem pregar. Mulheres são grandes adjuntoras. Mulheres não precisam ser feministas para serem empoderadas. Elas só precisam do poder do Espírito Santo. Na terra não houve honra, mas quando chegar no céu, quando a gente chegar no céu, os nossos pioneiros estarão bem pertinho de Jesus. Tão perto de Jesus. E a glória do Senhor estará brilhando neles. Quem pode levantar a mão? Diga: me ajuda, Jesus, a orar. Diga: me atrai a escola bíblica dominical. Diga: gera em mim. Ora, crente, gera em mim desejo missionário. Tira de mim o desejo por honras humanas. Faz de mim, brada, faz de mim um verdadeiro pentecostal. Aleluia! Fica em pé.
Adore, ore, porque Jesus quer te encher. Peça perdão, se humilhe diante da face do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Transforma-me conforme a sua palavra. Clame! Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa o Espírito Santo te encher. Deus não te dará as almas pelas quais você não chora. Chora pelos seus filhos, chora pelos seus irmãos, chora pelos desviados, chore pela sua rua, chore pelo seu bairro, chore pelo seu estado, chore pelo seu país.
Se tiver alguém que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus, corre aqui na frente. Seu chamado está de pé. Se você se afastou, mas está com vontade de voltar para papai, corre aqui, deixa a gente orar por você. Algum pentecostal vai te chamar para vir à frente. Já tem uma moça aqui que ela quer Jesus. Cadê? Eu estou esperando a segunda pessoa. Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar para papai. Está aqui a segunda. Vem. Seu chamado é grande. Não importa para quão distante a fraqueza te levou. A cruz é a ponte, ela te traz de volta. Volta para Jesus, vem. Você deixou de orar, deixou de congregar, você guardou mágoa. Vem, porque Jesus vai te sarar. Seus pais vão ver Deus te prosperar, vão ver Deus te levantar. Seus pais verão promessas se cumprindo. Você desviou, mas tem que voltar agora. Corre. Ele sonda seu coração. Vem que Ele te perdoa. Vem clamando: me perdoa, Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer confessá-lo como seu único Senhor e Salvador, vem. Me lava, Jesus. Me limpa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu quero nascer de novo. Porque Jesus está quebrando cadeias. Jesus está salvando. A glória da última casa será maior que a da primeira. Aqui na frente eles estão enchendo os corredores porque eles querem Jesus. Eles querem voltar para papai. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Se com a tua boca confessares e com teu coração creres que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Ainda que você tenha desistido de ser filho, filha, Ele não desiste de ser teu pai. Vocês que querem voltar para Jesus, abaixe a cabeça em oração. Clama por perdão, porque você não merece perdão. Nenhum de nós merecemos. Clame por cura na sua alma, clame por restauração. Nós não merecemos. Chore pela sua salvação.
Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clama a mim, eu vou te responder e anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama, clama, filho, eu te lavo. Clama, eu te perdoo. Clama, eu te trago de volta. Grite pela sua alma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, contra ti somente fiz o que a teus olhos é mal. Eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Me faz ouvir júbilo e alegria, para que os meus ossos que foram quebrados se alegrem. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Então, só assim, depois disso, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quem pode dar glória a Deus por essas vidas? Fala comigo, igreja. Vocês estão perdoados, lavados pelo sangue derramado lá na cruz. Fala, igreja. Cristo foi o sacrifício perfeito. Por causa dele, o Pai nos perdoa. Glória a Deus. Escute o que eu vou dizer aqui esta noite. Eu me sinto como que se as minhas vestes estivessem rasgadas. Eu sou um pastor, mas o que Deus falou aqui esta noite tem que ficar intrínseco em nosso ser e em nossa alma, para que a nossa vida possa ser transformada. Quando nós deixarmos de brigar, lutar por status e por famas, e voltarmos a desejarmos alma, seremos pentecostais de verdade. Senhor Deus, aqui estão estas almas, estas vidas que vieram sedentas, porque o Senhor acionou nelas novamente fome, sede, desejo e anelo por ti. A cegueira foi retirada, as avendas foram desfeitas, as almas foram dilaceradas e estão contritas e quebrantadas diante de ti. Que esta noite, meu Pai, não seja simplesmente uma noite,
mas que seja a noite da transformação e da mudança de vida de cada um que está dentro deste santuário. A priori, meu Senhor, aqueles que vieram diante deste altar, acreditando no perdão, no renovo e na restauração de suas vidas, que esta noite seja destruído da mente e do coração de cada um deles a acusação de Satanás, que fica perturbando, importunando e dizendo que eles não têm direito, que eles não serão perdoados, que não adianta estar aqui. Esta é mais uma noite que nós declaramos como pentecostais: tu perdeu Satanás e os céus ganharam mais uma vez. Eles serão novamente abraçados pela graça, renovados e restaurados pelo Espírito Santo, no nome de Jesus.